Olá pessoal, eu sou o analista de suporte André Rodrigo. Nesse vídeo eu vou estar dando continuidade ao módulo da registradora no sistema Plenos. A forma de fechamento de caixa registradora. Então vou estar dando alguns exemplos de uso, como abertura, suprimento, sangria, fechamento, alteração de período e algumas outras funções. Então, o primeiro passo para utilizar naquele período é abrir a registradora. É necessário fazer a abertura para poder fazer alguma efetivação financeira dentro do sistema. Um exemplo aqui, se eu tentar fazer uma venda, vou colocar aqui um produto e quando eu tentar finalizar, ele vai dizer que o período está fechado, é necessário realizar a abertura para efetivar o lançamento. Então, qualquer efetivação financeira dentro do sistema é necessário que a registradora esteja aberta. Se for fazer uma outra coisa, como um cadastro de usuário, cadastro de cliente ou de produto, ele não vai pedir, mas financeiro, sim, ele pede. Então tem que abrir. Então, como que faz para abrir a registradora? Muito simples. A gente vem aqui em vendas, registradora, e a gente tem aqui o campo de abertura. Geralmente isso é feito por uma caixa ou caixa, né? Um colaborador que tem o perfil de caixa. Então, só clicar aqui em abertura. A gente vai vir aqui, ele tem aqui os dados, ele mostra o último período, a data, o horário, né, qual foi o usuário do último período, o período atual, e a gente vai abrir um novo período. Então, o que a gente faz? Aqui ele tem esse campo saldo anterior, que é para ele trazer, se foi deixado algum saldo a transportar para o dia seguinte, depois eu vou estar mostrando, ele aparece aqui. Nesse caso a gente vai colocar um troco, que é o que a maioria das empresas fazem, né? Dá um troco para o caixa e ela vem aqui e abre o período. O período está aberto. Se quiser imprimir para a caixa assinar dizendo que recebeu esse troco, então é só imprimir, ela assinar e levar para o financeiro. Então está aberto, agora é só começar a trabalhar e já consegue fazer venda. Aqui eu já tenho um banco de dados que eu já fiz alguns lançamentos para poder facilitar. Então a gente vai trabalhar agora com um banco de dados que já tem lançamento de venda, né? De várias formas de pagamento para a gente fazer uma análise. Então, quando a Fernanda quer conferir o seu caixa, ela vem aqui em registradora, fechamento, operador. Ela entra como operador, ela consegue ver quanto que tem dinheiro, quanto tem cheque, tudo resumido aqui. Né? Aqui o sistema mostra os dados da registradora, do período, e ela consegue ver e analisar, fazer a contagem. Mas caso necessário, caso a Fernanda necessite de fazer uma análise ou querer ver, né, analítico, de forma analítica, ela pode vir aqui no botão movimentações. Aqui ele tem saldo de tanque, encerrantes, que é para posto de combustível, né? Então a gente não vai entrar nesses detalhes aqui. Então aqui, movimentações, dinheiro, cheque, tudo marcado, que ela quer conferir. Ela pode também simplesmente, eu quero só conferir o que tem em dinheiro. Desmarca só o prazo, ela consegue fazer individualmente. Aqui a gente vai puxar tudo e o sistema nos dá todas as informações. Então aqui ele mostra detalhado dinheiro, né? O suprimento que a gente colocou, as entradas, então tá tudo aqui. Isso aqui é só mais interpretativo.
Aqui embaixo a gente tem as formas de pagamento, que é parecido com o que ela viu lá no começo. Mostra aqui a entrada avulsa, que foi o troco. E aqui detalhado, um suprimento de abertura de registradora, R$150. Depois ela fez vendas. Aqui tem um troco de venda, aparece também, que é importante, né, para a caixa não se perder. Cheque, tudo separado por forma de pagamento. Bem bacana esse relatório. Então, depois que ela fez a conferência, ela vai vir aqui em fechar, né, ou fechar, ou dar um ESC, e volta para a tela onde ela estava. Se a Fernanda salvar, se ela clicar em salvar, esse caixa vai para a conferência. Ele fica, digamos assim, ele não fica fechado, mas ele fica para a conferência, para depois o supervisor vir fazer essa conferência e encerrar esse caixa, encerrar esse período. Então aqui a gente, por exemplo, a gente pode simplesmente cancelar. Então a conferência dos valores foi cancelada. O que significa? Significa que o caixa permanece aqui aberto e para continuar fazendo venda e efetivando as vendas. Então aqui na registradora a gente ainda tem o suprimento, caso a Fernanda precise de um valor, vamos dizer assim, ela precisa de mais R$300 para dar um troco, então o financeiro traz para ela, então ela precisa lançar isso dentro da registradora dela, dentro do financeiro desse caixa. Então ela vai vir aqui colocar os R$300, ela pode colocar aqui referente ao troco, um exemplo. Clica aqui nesse botãozinho de gravar, nesse disquetezinho aqui, e ele foi realizado com sucesso. E é só ela também assinar. Então é bem simples. Aqui nós também temos o botão sangria, que é utilizado quando o caixa tem muito dinheiro ou o financeiro precisa de uma determinada quantia, vai pegar lá com o caixa. Vamos fazer um exemplo aqui, por exemplo, a sangria de cheque, de dinheiro. Então eu vou colocar qual que é o valor aqui. Vamos colocar aqui que vai tirar R$500. Transferência para financeiro. Então eu gravo. E aí é só assinar quem foi lá e pegou o dinheiro e deixar com ela para depois fazer o fechamento do caixa dela. Então depois também é só sair. E no caso do cheque, a mesma coisa. Vai aparecer a relação de cheque. Então ela só precisa marcar qual cheque que ela quer enviar lá para o financeiro, salvar, imprimir, e aqui tem os dados do cheque. O supervisor vai assinar e deixar com ela posteriormente para o fechamento. Então é bem simples. Então, essas aqui são as funções que o caixa tem, né? Então é a abertura, o fechamento, suprimento e as sangrias. Então agora aqui, se eu vier fazer a conferência do caixa dela, vim aqui nas movimentações, vai notar que diminuiu os valores, né? Dinheiro já não tem mais aquela quantidade porque a gente transferiu, e aqui ele mostra toda a movimentação detalhada, né? Então a sangria que a gente fez, ó, todas as sangrias, o suprimento de 300 está com mais, a sangria aqui está com menos, e é só interpretar da forma correta aqui esse relatório, vai entender toda essa movimentação. Vamos fechar aqui, vamos sair. Então chegou no final do expediente da Fernanda, ela vai fazer a conferência dentro da registradora e vai fechar, vamos dizer assim, a registradora dela, vai salvar para ficar em conferência, para que possa ser aberta a partir desse momento um novo período, de repente de uma nova caixa.
Então o que ela tem que fazer? Ela tem que vir aqui em fechamento, operador, ela vai fazer a conferência do caixa. Então, por exemplo, dinheiro tem que ter R$828. Ah, mas por algum motivo só vai ter R$820. Então ela tem que colocar aqui. E já vai ficar uma diferença negativa de R$8. Ah, não, mas o meu tem 830. Então ele já fica azul aqui o valor de diferença, dizendo que tem uma diferença, uma sobra de R$2. Né? Aqui a gente vamos fazer com uma falta. 820. Aqui no cheque não tem mais nada, porque a gente fez foi feita a sangria do cheque para o financeiro. No cartão ela já conferiu, está certo, então é só ela colocar os valores corretos. No prazo ela já conferiu também as duplicatas dos boletos, está correto. Então o que é que ela tem que fazer? Vir aqui e salvar. O sistema dá essa mensagem: os dados gravados com sucesso, a registradora 1, período 2 está em conferência. O fechamento deverá ser efetuado pelo supervisor. Alguém que tenha um perfil master para fazer, tem acesso. Então, se a gente vier aqui no da Fernanda, ele está em conferência. Então o que tem que ser feito agora? Tem que ser, depois de todo esse processo, alguém vai vir e vai fechar o caixa dela. Então vamos entrar aqui com o usuário de suporte, que tem essa permissão. Vamos vir aqui para ver como que ficou. A gente vem aqui como supervisor e aqui mostra que o caixa, que a registradora da Fernanda está em conferência. Em conferência, ele não está fechado, mas ela permite à registradora que seja aberta um novo período. Por exemplo, aqui o período 3, mesmo ela estando em conferência. A Fernanda já conferiu o seu dinheiro, foi lá e já pode ser aberto, por exemplo, por outra caixa, se for o caso, um novo período. Então o que o supervisor tem que fazer? O supervisor vai abrir, vai fazer a conferência e vai salvar. O sistema posta algumas mensagens. Essa aqui: existe forma de pagamento com valor físico igual a 0. Tem certeza que deseja? Estão corretos? Já conferi, estão certos. E não quero que imprima. Então ele diz aqui agora: os dados gravados com sucesso. A registradora 1, período 2 está fechada. Então ele mostra aqui de novo, caso eu queira fazer alguma análise. E ela sumiu daqui. Ela está encerrada. É bem simples. Ela tá fechada. Esse período está fechado. Então, e a sobra? Aquela falta ou a sobra, de acordo com a situação que ficou, para onde vai? Lá atrás, na configuração, eu expliquei sobre criar um usuário com nome diferença, um cliente, né, com nome diferença de caixa. Então aqui no financeiro, onde fica isso? Aqui no financeiro, movimentações, lançamentos avulsos, adiantamentos, reembolso. Vamos ver aqui em reembolso e vamos analisar. Eu criei esse usuário aqui, diferença de caixa. No vídeo anterior de configuração da registradora eu explico sobre isso daqui. Ele serve justamente para ser lançado tanto a sobra quanto a falta, né, no caixa. E tá aqui os R$8 que estão faltando no caixa da Fernanda. Ele vem para cá como um adiantamento, né, fica aqui para, de acordo com cada empresa, dar destino a esse adiantamento. Também é bem simples, mas tem que ser configurado da forma correta para aparecer aqui. Vamos sair, cancelar aqui. Então é bem simples. Aqui na registradora tem um outro botão aqui embaixo, que é o abrir gaveta. Esse aqui é um comando com gavetas que são conectadas no computador.
Então ele tem essa opção, caso tenha a gaveta, o comando para abrir, sem ser na hora de fazer caso necessário que seja aberta a gaveta, sem necessidade de estar efetivando uma venda, por exemplo. Aqui na registradora eu só demonstrei vendas, né? Mas caso de pagamento de título, recebimento de título, tudo vai cair na registradora, né? Cada um com a sua forma de pagamento, de acordo com o que é escolhido pelo colaborador ou pelo financeiro da empresa. Então, mesmo que seja pago alguma coisa, vai cair lá na registradora se esse usuário tiver vinculado à registradora em questão. Então, eu dei o exemplo de venda, mas pode ser qualquer tipo de movimentação financeira dentro do sistema, e se esse colaborador tiver vinculado à registradora, vai cair lá. Aqui a gente ainda tem esse botão aqui, alterar período. Para que ele serve? Já está dizendo. Isso aí é para a gente alterar um período caso seja necessário fazer alguma alteração financeira no período já encerrado. Qual que é o procedimento para fazer isso? Porque eu vou dar um exemplo. Se eu tentar aqui, por exemplo, alterar uma venda que já foi feita, já foi faturada e o período já foi encerrado. Se eu tentar fazer isso daqui, alterar a forma de pagamento, ele não deixa. Essa é a vantagem da registradora. Dá uma certa segurança para a empresa, porque não consegue fazer uma alteração assim sem autorização. Então, o que é necessário fazer para poder conseguir alterar alguma coisa? Tem que fazer a abertura da registradora e depois fazer a alteração do período. Vou fazer uma demonstração aqui. Não é tão complicado. A gente vai vir aqui como operador, como supervisor, tá? A gente vai entrar aqui como supervisor. Notem que está em branco, que a gente já fechou. Vamos clicar com o botão direito do mouse aqui dentro, reabrir registradora. Então ele vai pedir o número da registradora que tem que ser aberto para fazer a alteração. A gente sabe que é a registradora 1, e eu sei também já que é o período 2 dessa registradora. Então ela aparece na tela para mim. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é abrir ela, 2 cliques. Ela volta aqui para a tela. E eu vou clicar para abrir em cancelar, F4. Quando eu faço isso, ele já diz: tem certeza que deseja reabrir essa registradora? Sim, eu tenho certeza. Se reabrir a registradora, os dados do valor físico serão perdidos. Então eu vou dar um sim. De repente quer imprimir para poder depois saber o que foi, que os valores estão corretos. Fechei. E a partir desse momento a registradora está aberta. Então ela tá aqui o período 2, né? Mas eu preciso alterar esse período. Eu preciso lá da registradora 1. Não é dessa registradora aqui. Do período. Desculpa, lá do período 1. Como que eu vou fazer? Botão direito, reabrir, registradora 1, período 1. Tá aqui, tá fechado. 2 cliques, cancelar, desejo reabrir, sim. Se quiser imprimir, tá aqui, a registradora 1 também está aberta. Mas eu preciso alterar para o período 1 para fazer uma alteração. Então, o que tem que ser feito? A gente sai daqui, registradora, alterar período. Então o período atual está o 2.
o que eu preciso fazer? Novo período 1. Alterar período. Você tem certeza que deseja alterar o número da registradora atual? Essa opção é indicada para ajuste de registradoras anteriores. Sim. Agora, se eu vier aqui em alterar período, o período atual ele já mudou para o 1. Então, também não é uma situação complicada. Quando necessário, a gente faz. Então, se eu pegar as vendas, que eu fiz umas vendas aqui como teste, lá do dia 18, tá aqui, eu consigo alterar essas vendas. Por quê? Porque eu já abri a registradora e já alterei esse período. Então aqui eu consigo, por exemplo, alterar uma forma de pagamento, por exemplo. Eu consigo excluir qualquer coisa que eu quiser. Aí está alterado, era em cheque, eu alterei para dinheiro. Uma coisa muito importante sobre a registradora é que, em hipótese alguma, deve-se esquecer de voltar ao período, porque senão os lançamentos vão cair todos na registradora errada e aí vai bagunçar. Então, terminou de fazer o processo, na hora, é importante também fazer essa alteração de período num determinado momento, que ninguém faça nenhum lançamento, porque senão vai lançar no período errado também, né? Importante que seja, por exemplo, ou fora do expediente, ou avise o pessoal para não fazer nenhum tipo de lançamento financeiro, efetivar nada, porque senão vai cair no período errado. Então terminou, então a gente vem aqui e volta para o período 2, ou para o período que a registradora, que 3 ou 4 que a registradora está aberta, e aí fazemos de novo o fechamento da registradora em questão. É só salvar e a registradora 1 está fechada de novo. E o período que está aberto, porque a gente já fez a alteração, é o período 2. Então essa é uma forma segura de trabalhar, né? Dá uma certa confiança para o caixa, para ela poder trabalhar, ou para ele trabalhar mais confortavelmente, porque sabe que não vai ter nenhuma alteração, não vão conseguir fazer, e para a empresa também. Então esse foi o módulo da registradora do sistema Plenos.